O tempo atual tem distorcido o que é relacionamento. E eu quero sim ser bem breve nesse vídeo, mas também eu quero ser bem específico no requisito polêmico dos relacionamentos. E no final do vídeo a gente chega a uma conclusão desse assunto, né? Como eu sempre faço aqui nos vídeos. E para a gente começar a se tratar sobre esse assunto, a gente vai pelo primeiro ponto, que é se falar sobre as redes sociais. Como que as redes sociais hoje têm afetado e distorcido muito sobre o que é ter um relacionamento digno com alguém. Ó, cachorro. E eu até postei um vídeo há umas 2 semanas atrás, que ele inclusive é um vídeo curto, e ele tá aqui no Shorts, né? E esse vídeo, o tema dele é o seguinte: o tempo atual tem distorcido o que é ter um relacionamento digno com alguém. E depois eu revisei esse vídeo e eu falei, caralho, faz todo sentido, eu não falei abóbora. E realmente, cara, o tempo atual em que as pessoas estão muito ali influenciadas pela rede social, e não que eu esteja falando mal da rede social, mas é a parte ruim, é o mundo obscuro, a parte obscura da rede social, que influenciam muitas pessoas, que influencia a grande massa, que é levada para alimentar a crença limitante, para as pessoas que ficam ali sendo induzidas a acreditar sempre em coisas polêmicas e achar que o mundo só gira em torno de polêmica, de frustração, de infidelidade, de traição, que é o que você vê aí em alguns certos tipos de conteúdo, né? Vamos supor que você está rolando o Instagram, você se depara com um vídeo em que você vê uma página que o cara faz react de vídeos polêmicos, de notícias polêmicas. Por exemplo, um vídeo que ele está falando sobre o fulano de tal que é famoso, que foi traído pela esposa, ele virou um corno. E aí você vai lá e vê aqueles comentários, aquela caralhada de comentário, aquele tanto de gente comentando. E muitas pessoas ali, cara, estão sendo levadas, assim, elas estão perdidas, estão sendo vítimas, né, estão se vitimizando. Outras estão completamente sendo intencionais, né? Elas querem depositar ali o seu comentário malicioso, mal intencionado. Mas eu digo que tem grupos dentro disso, pra gente se falar, encerrar esse assunto, esse primeiro ponto, que é sobre as redes sociais e como que as redes sociais romantiza essa toxicidade que você vê nos relacionamentos, né? Coisa que às vezes o povo chama de relacionamento, mas não é um relacionamento, porque não tem dignidade. Então, que romantiza essa falta de respeito. Existem 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo intencional. O que significa o grupo intencional dentro dessa toada aí? O grupo intencional a gente pode citar, por exemplo, como uma pessoa que cria conteúdo sobre as polêmicas, as notícias polêmicas que envolvem relacionamentos. Vamos supor que fulano de tal que é famoso, que você conhece, já era casado há um bom tempo e de repente surge uma notícia de que ele foi traído pela esposa dele. E aquilo vira uma repercussão, gera uma repercussão bizarra, sabe? Você vê essa notícia em tudo quanto é lugar, e meme, e coisas, repostagens, e vira aquela coisa eterna, aquela repercussão eterna que não acaba nunca, né? Igual alguém que é muito famoso e às vezes ele era uma pessoa casada, foi casado por um bom tempo, de repente esse cara ele é traído, ele é zoado o resto da vida dele, né? E é engraçado como que isso é uma coisa assim bizarra e como que as pessoas normalizou isso. Isso é exposto de uma forma assim muito enfeitada, de que não, é normal, que isso é realidade, acontece. Hoje não existe mais homens e mulheres dignas de um bom relacionamento. Então você vê isso de uma forma assim muito romantizada. Zoa mesmo, haha, olha o meme vai cair. E tipo assim, isso é uma forma intencional das pessoas alavancarem as suas mídias, ganharem em cima disso, lucrarem com isso. Então, por exemplo, um criador de conteúdo que cria conteúdo à base disso, não que eu esteja julgando isso, né? Não que eu esteja julgando a pessoa que cria conteúdo com isso, ela não faz nada mais além de expor a realidade, e
tá tudo certo. É o trabalho estratégico que ela tem para crescer com o seu negócio, né? Que é o digital funciona assim, irmão. Você tem que ser estratégico, realmente. Então, às vezes a pessoa ela abre uma página, ela cria uma página dark ali que ela só faz vídeos à base de react ou vídeos assim polêmicos, notícias polêmicas e romantiza isso de uma forma assim muito enfeitada. E foda-se o resto da massa, quem acompanha. Aquela página tá tendo seus 500 mil seguidores e foda-se, é isso. É a estratégia, é intencional. E muitas pessoas são levadas. A massa que está sendo levada pertence a um grupo de pessoas totalmente perdidas. E esse é o outro grupo. O grupo das pessoas que estão perdidas e muitas vezes são pessoas frustradas consigo mesmas, são pessoas que já foram traídas, são pessoas que se identificam com esse tipo de conteúdo polêmico e elas querem depositar, exporem aí, colocar para fora as suas frustrações. Elas sentem a necessidade de se exporem também, de falarem, eu preciso expressar a minha mágoa. Então você vê muitas vezes essas pessoas nos comentários, você vê, talvez você se depara com um amigo seu, ou uma amiga que faz aquela caralhada de story, comentando, expondo, fazendo um relato pessoal seu muito polêmico. Ela demonstra uma vulnerabilidade de uma forma tão inconsciente que ela transparece uma fraqueza emocional e ela não percebe isso. E quando ela percebe, talvez ela é aquele tipo de pessoa, eu fiz cagada. Aí aquela caralhada de story que foi postada, de repente ela excluiu. Porque, nossa, que cagada que eu fiz. Essa é a pessoa que pertence ao grupo dos perdidos. Então toma cuidado com isso, cara, porque hoje essa influência carrega as pessoas. Uma pessoa que está sendo mal influenciada, sabe? Tóxica, você está se tornando tóxico e não percebe. Você atrai pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos e não percebe. Mas você está tóxico. Você está vivendo em um mundo que ele gira em torno, ele rodeia toco. A sua crença, ela é limitada. Você talvez até conhece o caminho bom, mas você não sabe como fazer, como criar força para se colocar naquele caminho. Então, muitas vezes a pessoa que se vitimiza, ela até conhece o bom caminho, mas ela não consegue ter a coragem de se encaminhar para aquele caminho, de se direcionar para aquele caminho. É a pessoa que talvez ela não se encontra, é a pessoa perdida consigo internamente, ela não se conhece muito bem pessoalmente, não consegue entender, impor os próprios valores, então a vida dela gira em torno dessa polêmica constante. E essa é uma romantização que gera a falta de respeito entre o homem e a mulher que você vê hoje. Um outro ponto aqui a ser tratado é, a gente vai para um lado totalmente individual. Cara, como que você enxerga os relacionamentos hoje? Você é uma pessoa que tem relacionamento sério? Você é uma pessoa solteira? Você é casado? Independente de qual seja o seu estado civil, o seu status atual. O meu status atual, cara, e não é porque eu quero dar uma de vlogger, olha só, eu estou namorando. Não, sim, eu estou tendo um compromisso sério. E eu não imaginava, porque assim, eu já era um cara blindadão, eu fui solteiro por muito tempo, e até mesmo solteiro, eu não ficava nessa expectativa toda, eu preciso arrumar um relacionamento, eu preciso ter uma pessoa. Não, cara, eu já estava blindando a minha mente há muito tempo. Então, atualmente eu tô sim um compromisso sério, para mim está sendo uma grande de uma experiência. Então, assim, eu estou sendo totalmente autêntico e sincero ao falar aqui para você, sobre contar uma coisa que não é pessoal, é só uma atualidade do meu status atualmente, é isso. Eu só estou te atualizando que atualmente eu estou lidando com a experiência de um compromisso sério, um relacionamento sério. E eu vejo que o quê, cara? Não tem muita diferença de quando você é uma pessoa solteira e está vivendo a sua vida direcionada para um objetivo, algum propósito que você tem. Que inclusive esse propósito, essa direção que você tem, ele não pode morrer, mesmo que você tenha alguém para você dividir a sua vida, a sua realidade ali. Então, mesmo que você tenha um relacionamento sério, essa sua direção, esse seu propósito, ele não pode ser deixado de lado. Então aqui vai um primeiro ponto e conselho para a gente chegar na finalidade do assunto desse vídeo. Primeiro ponto de todos,
Se encontre como pessoa, independente se você está namorando, se você está solteiro, se você não tem ninguém, se você se sente sozinho, se encontre como pessoa, cara. Quando você passa a se encontrar como pessoa, você passa a entender os seus valores. Entender os seus valores, meu irmão, é importantíssimo para quando você entra em um compromisso com alguém, quando você vai dividir a sua influência, a sua realidade, quando você vai dividir a sua vida, o seu tempo com alguém, porque você vai precisar gastar energias, e eu estou vendo isso agora, estou percebendo isso agora, que eu estou em um compromisso sério, eu percebo que eu tenho que gastar mais energia, além de ter a minha direção, o meu foco, o meu propósito, eu preciso também me dispor, depositar energia, dando atenção para a pessoa que está do meu lado hoje. E principalmente aqui vai o conselho principal para os homens. Eu, como figura masculina, eu tenho essa notoriedade de passar o exemplo para os homens. Se você é homem, cara, e está namorando, está entrando em um compromisso sério, certifique-se de que você se conhece muito bem como pessoa, você entende os seus valores, você se conhece exatamente, você impõe os seus limites também, né? Não se deixa ser levado. E você tem uma direção, cara. Você tem uma direção com a pessoa que você está do lado. E saiba que a mulher que está do seu lado, ela vai necessitar dessa direção. Ela não vai te pedir, ai, olha só, para onde é que a gente vai levar esse compromisso? A gente vai se casar futuramente? Como é que é? Vamos formar uma família? Vamos ficar bem financeiramente para no futuro a gente estar bem estabilizado? Então, assim, ela não vai te pedir isso. A mulher, ela vai te demonstrar uma necessidade. Porque é isso, cara, esse é o papel do masculino, é direcionar o relacionamento. Então, tanto é que o homem lidera, e liderar gasta energia. Então, assim, esse vai o meu conselho principal para você, cara. Foque nisso. Se você está tendo um compromisso sério com alguém, se você conheceu uma mulher e você está vendo que ela acaba sendo a mulher certa, então certifique-se de que você está direcionando esse relacionamento, porque eu estou sentindo esse baque agora. E olha que eu gosto de estudar sobre os relacionamentos, olha que eu gosto de estudar autoconhecimento, mas mesmo assim é uma nova experiência. Eu fui solteiro por muito tempo, mas agora eu percebo que eu preciso me preparar cada vez mais e mais para isso. Então eu estou sentindo esse baque agora, entendeu? Estou sendo sincero. Mas é porque assim, é um papel principal do homem. E um outro ponto aqui, não negocie os seus valores, tá? Seja você homem ou mulher. Não negocie os seus valores para você ter que se enquadrar, para se encaixar na vida da outra pessoa. Se a pessoa que você está conhecendo, de repente, é uma pessoa que ela impõe muitos requisitos que acabam meio que você se desfazendo dos seus valores, deixando os seus valores de lado para tentar atender somente as necessidades da outra pessoa e você se esquece, você se perde, toma cuidado com isso, porque de repente você vai se encontrar em um bolo de confusão, de conflito dentro dessa relação que você não vai entender. De repente você viu que você se perdeu, deixou seus valores de lado e a outra pessoa nem te vê mais como uma prioridade. Ela não tem mais aquela consideração, não está mais igual, não tem mais reciprocidade. Então toma cuidado com isso, cara. Toma cuidado com quem você está conhecendo e não negocie os seus valores, cara. Imponha seus limites, sim. Por isso que é importante você se conhecer como pessoa e ter a sua direção. Então é isso. Espero que você tenha compreendido. Quer falar sobre a polêmica dos relacionamentos, de como que a atualidade tem afetado e distorcido o que é ter um relacionamento digno. E você sabe que o primeiro de tudo é a base, você se encontrar primeiramente como pessoa e depois não negociar os seus valores. Então, eu espero que você tenha entendido, gostado da ideia desse vídeo. Deixe aí o seu comentário em relação a esse assunto, cara. Qual que é a sua ideia hoje? Qual que é a sua opinião hoje? Requisitando esse assunto em específico, polêmico sobre relacionamentos. Deixa aí, porque a sua interação aqui vai fazer toda a diferença. E é isso, vamos continuar evoluindo. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.